Qual é o melhor tipo jurídico para abrir a minha empresa de aparelhos auditivos? Eu sou Danilo, seu contador de valor. No vídeo de hoje eu vou dizer para você que quer montar uma empresa de aparelhos auditivos, qual é o melhor tipo jurídico para você. Mas antes, vou te convidar para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. Se você quer montar o seu negócio de aparelhos auditivos, se você quer montar a sua empresa, quer que seja você, seja um fonoaudiólogo, um profissional ali da área, ou não, Danilo, eu sou só um vendedor, trabalhei numa empresa e agora quero montar meu próprio negócio, vou contratar, o meu sócio vai ser fonoaudiólogo, ou vou contratar uma profissional aqui, mas eu quero entender um pouco mais sobre qual tipo jurídico, Qual é o tipo de empresa melhor para mim, tá? Então aqui vou dar alguns exemplos de tipos jurídicos mais comuns e a minha recomendação no final de qual é o melhor para quem muitas vezes quer montar o seu próprio negócio, tá bom? Tipo jurídico, para quem é empresário assim, muitas vezes não conhece, é a forma que a empresa vai ser constituída. Existe o Código Civil, onde lá estabelece alguns tipos jurídicos. Então, os mais comuns que você vai conhecer, uma empresa individual, uma sociedade limitada, que é a característica dela lá no final do nome vem LTDA. Tem a empresa SA, que é a sociedade anônima. Então, existe a SA ali, que muitas vezes são empresas voltadas na Bolsa de Valores, Então, tá lá na Bolsa de Valores, as ações, todas essas são SA. Existem cooperativas, associações, existem vários tipos de tipo jurídico, várias centenas. Os mais comuns são esses que eu falei, mas pode existir uma particularidade ou outra ali, comunidade religiosa, enfim, são vários. O que a gente vai se atentar aqui é o que for voltado para você que tem quer montar uma empresa de aparelhos auditivos, tá bom? Os dois mais comuns para você que está começando é uma empresa individual ou uma sociedade limitada, Então esses dois são os dois tipos mais comuns que você tem, tá? A empresa individual, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens que eu vou passar aqui para você, tá? A vantagem: a taxa para a abertura de uma empresa individual é mais em conta, Ela é mais barata do que a taxa da abertura da empresa para uma limitada, tá? Você muitas vezes consegue abrir ali de forma sozinho ali, você não precisa ter sócio, Você consegue abrir ali de forma mais facilitada, Muitas das vezes, por exemplo, você vai começar como um MEI, você abre ali sozinho e depois você pode fazer a migração. Então, é o tipo jurídico individual, tá? Qual que é a desvantagem? Que o nome da empresa vai ter que ser obrigatoriamente o teu nome, Pode ter algumas regrinhas de abreviação ali, mas em regra geral, a empresa individual vai ter o nome. Então é uma das características de uma empresa individual. Toda vez que você vê que a empresa, o nome da empresa é o próprio nome do dono da empresa, você já vê que ali já é uma característica de empresa individual, Então tem essa característica. Uma outra característica é a responsabilidade que a empresa tem ali, que o dono da empresa tem com relação àquele CNPJ, tá? De acordo com o Código Civil, você tem uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade ilimitada. O que quer dizer isso, Danilo? Uma empresa individual, o sócio responde de forma ilimitada. Então, se porventura acontecer alguma coisa com o CNPJ, existe algum débito, alguma dívida, alguma pendência, que a empresa não tem capital, não tem recurso para quitar, os credores eles podem ir nos dados do sócio, no dado ali do titular, do responsável, para poder conseguir arrecadar esse dinheiro. Que às vezes, muitas vezes um carro, um bem ali que tem, para poder quitar essa dívida. Então, ou seja, não existe uma barreira, não existe uma proteção na parte da empresa individual, Então, existem algumas vantagens e existe bastante desvantagens, tá? Uma outra maneira é uma sociedade limitada, que é a LTDA, a famosa LTDA, que é a mais comum hoje no Brasil. Mas, Danilo, eu vou ser uma empresa sozinho, eu não vou ter sócio, Eu consigo abrir uma empresa limitada mesmo não tendo sócio? Hoje em dia você consegue. Existe a sociedade limitada unipessoal, Então, você pode abrir uma sociedade limitada normal, com 2 ou mais sócios, ou você pode abrir uma unipessoal, que é um sócio só. Que aí no teu caso fica você tem que integralizar um capital social, é montado um contrato social dessa empresa, Então existe um contrato social diferente da empresa individual, que não existe contrato, é um requerimento apenas. Já numa sociedade, você monta um contrato, mesmo que seja com você mesmo, e esse contrato é registrado na junta comercial. Como eu disse, a taxa para abrir a empresa é um pouco mais cara, devido a esse processo ser um pouco mais complexo, porém você tem algumas características mais vantajosas. A primeira, você pode colocar a denominação do teu nome que você quiser. Então, o nome da sua empresa pode ser, desde que venha acompanhado da sua atividade, e no final do nome, obrigatoriamente, precisa estar a palavra limitada, tá? Ou abreviada, que é o LTDA, ou por extenso mesmo, limitada, você pode ter essa opção, tá? Então, o primeiro ponto, o nome você já consegue montar ali. E o segundo ponto é a sua responsabilidade como sócio. A partir do momento que você tem uma sociedade, você integraliza, você investe um dinheiro na empresa para que a empresa comece a funcionar, operar. Esse valor que a gente chama de capital social, que é o capital inicial da empresa, ele é o valor que você vira proprietário da empresa. Então, por exemplo, se você tiver um sócio,
né? Você investiu, por exemplo, o capital social é 10 mil reais. Você investiu 7 mil e o teu outro sócio investiu 3. Então você tem 70% da empresa e o teu sócio tem 30% da empresa. Se você investiu sozinho 100%, você é o único dono da empresa 100%. Tá? E o que isso repete, Daniel? O que isso significa? Significa o seguinte, se acontecer a mesma coisa que aconteceu na empresa individual, né? Você por algum motivo teve uma falência, você gerou uma dívida, gerou algum tipo de problemas, você responde como dono da empresa, ou os sócios responde pelo limite do capital social investido na empresa. Né? Então, se a empresa investiu 10 mil reais no exemplo que a gente deu, você responde pelos 10 mil reais que você investiu. Fora disso, você não é mais obrigado ali a responder de forma administrativa. É claro que se houver algum tipo de fraude, algum processo judicial ali, o juiz vai analisar todos os casos e pode ser que tenha algum risco. Vamos supor que caiu numa fraude, pode descaracterizar essa proteção e você ultrapassar essa barreira. Mas em regra geral, se você fez toda a operação de forma correta, legítima, tudo certinho, e mesmo assim, por algum motivo, teve essa falência, teve esse problema, você vai responder como dono da empresa ao valor do capital social investido. Então você tem essa proteção na limitada, né? E é muito bacana. Então muitas vezes, Danilo, das duas, qual é mais vantajoso? A limitada você vai investir um pouco mais no início, porém a longo prazo ela tende a ser a mais benéfica, tanto é que é a mais comum aberta. Danilo, e a SA? Né? A SA vale mais a pena? A SA muitas vezes é para quem já tem uma estrutura maior. Né, tem uma diretoria, já tem um presidente, vice-presidente, então já é uma empresa um pouco maior. Muitas vezes você que quer montar um negócio agora, você começa com a limitada, começa com o teu negócio ali, conforme ela for girando, for crescendo, possa ser interessante a gente abrir uma SA de capital fechado, e aí futuramente você quiser abrir até na bolsa de valores, você pode transformar ela numa SA de capital aberto, tá bom? Mas essa fica a orientação para você que tem uma empresa de appraisal auditivo, quer montar uma empresa de appraisal auditivo, essas são as opções. Né? E nós recomendamos aqui, geralmente eu recomendo sempre abrir pela limitada, que é mais seguro, né? Tem mais segurança ali, tem mais tranquilidade para você. E se você precisa de ajuda para montar o seu negócio, né? Se você quer montar o seu aparelho auditivo, não importa em que lugar do Brasil que você esteja, você precisa de ajuda para montar, aqui na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Você pode chamar a nossa equipe, marcar uma reunião, vai ser um prazer poder falar com você e te ajudar nesse projeto. E vejo você no próximo vídeo.